Vamos falar sobre mãe tóxica. Você sabe o que é isso? Talvez você seja e nem saiba. A gente está aqui hoje com o Lúcio Trindade, mais conhecido pra gente como Lucinho e analista comportamental. Vai falar um pouquinho pra gente sobre isso. Bem-vindo, Lucinho. Quase que eu falei Lúcio, acho que é sério. Lucinho. Você já foi meu vizinho de porta, gente. Olha só que benção que eu tive. Teve meu vizinho assim, ó. E a gente tá ensaiando pro Lucinho vir aqui, né? Ô Lucinho, vamos. E de repente, tem que agregar, né? Muito. Nossa, foi um período enriquecedor na minha vida de ter como vizinho, viu? Nossa, vocês só. Muito bom. Lucinho, fala pra gente um pouquinho aí de mãe tóxica, Lucinho. O que é isso? Vou tentar colocar para vocês umas características para vocês tentarem identificar o que é uma mãe tóxica. Geralmente uma mãe tóxica, porque na verdade existem pessoas tóxicas também, né? Mas eu podia falar das mães. São pessoas que ela tem um perfil inseguro. Então imagina uma pessoa que tem um perfil inseguro, ela reflete numa autoestima baixa e ela tem tanto medo de ficar só que quando o filho não precisa mais daquela super proteção materna, ela começa com as artimanhas. Ela começa a trabalhar com o discurso de que é por carinho, de que é por seu bem, porque mamãe te ama, mas na verdade ela vai tentando manietar e boicotar a evolução da criança para que ela fique sempre na dependência da mãe. Uma outra característica, que eu acho essa uma das mais delicadas, é aquela necessidade absoluta de controle. Essa é a parte que entra a famosa chantagem emocional. Então uma mãe que tem que ter controle da sua vida também acha que tem que ter controle da do filho, e aí, exemplo, um filho vai ser expatriado para um mega emprego no exterior e a mãe cria todo aquele mise-en-scène para não ir, mas quando ele vai ela começa a ligar e fala assim, olha, você está... eu estou aqui passando muita dificuldade porque você me abandonou. Se vitimiza. Eu quebrei o pé porque você não estava aqui para me amparar. Ah, eu estou com um problema agora de hipertensão porque eu estou com saudade dos meus netos. Exemplo. Uma avó que jogou a mãe com os netos contra a mãe, dizendo para os netos que a mãe os abandonou. Na verdade, a mãe era uma babá que tinha arrumado um emprego que precisava dormir à noite. Quando os filhos ficaram velhos, brigados com a mãe por uma década, que eles voltaram a reatar. Outra coisa que também é clássico de uma mãe tóxica é quando ela faz a projeção dos sonhos e desejos dela frustrados. Nossa, existe mais. Muito. Ela chega e fala, eu queria ter feito isso e não fiz, e ao mesmo tempo o que eu fiz e errei não quero que você faça. Então ela vai cercando de todo lado a filha ou o filho e impede o cordão umbilical de ser... Para que ele não sofra, né? Para que ele... E uma das coisas que, assim, é clássico de você perceber nas mães tóxicas, elas são extremamente narcisistas e infantilizadas. Geralmente o ser humano maduro, ele tem que integralizar estado infantil, adolescência, juventude, e aí ele se torna um adulto completo. Uma das características é você perceber esses gaps que em algum lugar desse processo de amadurecimento dessa mãe, ela deixou passar. Isso vem de criação para criação. Pois é, uma mãe tóxica, teoricamente, uma pessoa que tem uma mãe tóxica, ela pode se tornar uma mãe tóxica, né? Pode, porque o que acontece, desculpa, Fê? Acontece assim, toda mãe se torna tóxica por causa de um fato. Algo aconteceu. Esse fato gera um pensamento. Esse pensamento conecta com um sentimento. Desse sentimento é que você promove uma ação. Então essa ação, quando ela é pejorativa nesse sentido, ela vai criar uma conclusão na sua mente, no lado esquerdo cognitivo, mas principalmente no intuitivo. E você vai começar a repetir padrões. Então, às vezes, uma mãe que teve um filho que sofreu um acidente ou alguma coisa, ela pode se tornar mais tóxica por causa desse acontecimento? Não, é um acontecimento que ocorreu com ela. Com ela. Ela em algum lugar vivenciou alguma coisa, mas sim. Tem um perfil da pessoa que tem tendência a ser tóxica. Aí você falou que são... a pessoa infantilizada, a pessoa muito narcisa, muito insegura. Controladora, muito controladora. Eu vou citar coisas para vocês entenderem na prática. Qual que é o impacto disso? O impacto disso é que você tem um relacionamento distorcido. Você vai ter aquele relacionamento não saudável com o seu filho, que é o objeto do seu amor. Ou pseudo-amor, que é, na verdade, um amor egoísta. Você vai ter um prazo de validade nesse relacionamento. Naturalmente, a vida ela te coloca em uma circunstância que você vai ter que tratar esse ponto.
Então esse relacionamento tóxico, ou qualquer relacionamento tóxico, principalmente quando é mãe e filho, ele tem prazo de validade. Vai haver um momento que você vai chocar. Quando você casar, quando você tiver seus filhos, quando você amadurecer em alguma instância, isso vai acontecer. Luciana, às vezes nem sempre, né? Às vezes tem gente que casa e a mãe ainda fica ali, como vamos dizer, intrometendo na vida de casado do filho, né? Eu acho que o momento da pessoa se reconhecer... da própria filha mesmo. Sim, mas eu acho assim, a pessoa também reconhecer e começar a dizer não, começar a delimitar. Se posicionar. Eu quero assim, eu não quero assim, você pode até aqui, Difícil você esse não pode. pode, né? Olha o que acontece com esses casamentos que são vilipendiados com isso. A pessoa vem de um relacionamento tóxico, aí ela se casa. Quando ela se casa, ela para de ter um relacionamento tóxico com a mãe, quer dizer, ela continua, mas ela não sabe o que é, e ela começa a ter um relacionamento tóxico com o cônjuge. Por quê? Porque toda mãe tóxica, ela impede o filho de crescer, de tomar decisões acertadas e erradas, e principalmente de aprender com os erros. Então, às vezes, você casa com uma pessoa que, de um lado, ela é totalmente madura, mas ela não consegue romper dentro do casamento com a necessidade que o casamento requer. E isso vem desse relacionamento. Muito. Então, exemplo. Exemplo, a sua mãe, todas vocês três são razoavelmente bonitas. Então as mães de vocês criaram vocês para vocês serem modelos. E falaram para vocês que vocês vão ser, não, tem modelo de tudo, né? Falaram para vocês que vocês são bonitas, que vocês são modelos, que vocês não precisam de fazer muito esforço, que vocês vão casar com um homem rico e uma hora eles vão cuidar de vocês pro resto da vida. De repente você vai e casa com uma pessoa que não é rica, você casa com um cara super trabalhador, você casa com um cara que é... Pastor. E aí você precisa tomar alguns posicionamentos que confrontam a sua identidade de crenças e valores e você não consegue romper de jeito nenhum. Porque lá no seu mindset do lado direito intuitivo está dizendo para você o seguinte, eu não preciso disso. Por quê? Porque me criaram toda a estrutura para me falar que eu não preciso disso, o que não é a verdade. A pessoa se frustra. Muito. E se for do perfil que não é igual ao meu falante, ela vai se frustrar no nível pior, porque ela vai guardar a bomba atômica toda para ela. Sem falar na insegurança que essa mãe causa no próprio filho, ela sendo tóxica. Sentimento de culpa. Né? Não, ela coloca um peso assim, extraordinário. Qual que é a solução? Eu ia perguntar, qual que é a solução? Eu gosto de usar muito os 5 estágios do luto. Já ouviu falar? 5, 7, luto infantil, luto amoroso. É assim, quando a pessoa perde alguém, esse é o primeiro passo para a cura. Quando a pessoa perde alguém, ela sente uma dificuldade, ela faz uma negação e um isolamento. Você perdeu um marido, um amigo, um amante. É o primeiro estágio. Ela nega e ela isola. Depois ela fica com raiva. Alguém fez alguma coisa comigo, eu perdi isso, eu não queria ter perdido isso. Só que aí ela começa a entrar num estado de barganha. Se eu fizesse isso eu teria perdido, se eu não fizesse eu teria perdido. Sim. Até que ela entra num momento de frustração, porque ela fala, cara, nada que eu fizer vai trazer de volta. E nada que eu fizer vai fazer acontecer. Então ela entra numa depressão pontual, não aquela clínica. E até o momento que ela amadurece e aceita. Fala, agora aceitei. Entendi o que aconteceu comigo. É o que eu chamo da tomada de consciência. Então, é mais ou menos assim, alguém que tem uma mãe tóxica precisa ter o processo da tomada de consciência para passar por esses estágios. Aí pega a mãe aqui agora. Você fica negando que a sua mãe é tóxica, que o seu marido te falando, a sua mulher te falando, seus filhos falando, seus amigos te falando, você não, que é isso, mamãe é assim, mamãe é assim. Sim. Você está negando e se isolando às vezes de pessoas que você poderia conviver. Aí você começa a tomar raiva, porque no fundo você está prestes a ver, mas está todo mundo bombardeando e você não dá conta de aceitar. Aí você começa a barganhar. Mas se eu fizer isso, então eles vão aceitar minha mãe. Se eu fizer isso, eu posso aceitar ele. Se ela fizer isso, cabe no pacote, porque não cabe. Aí até que você começa a ficar frustradíssimo porque você fala, não tem saída. E de repente, alguma circunstância da vida vai te fazer, ou alguém próximo de você vai te fazer aquela tomada de processo de consciência. Quando você toma a consciência, você está pronto para fazer a única coisa que cura relacionamento tóxico, que não é palavra, não é estudo, não é livro, não é terapia, não é coach, não é nada. É atitude. Você vai colocar um não e colocar muros de proteção e cercas de limite. E é muito difícil você fazer isso sozinho. Tem que ter firmeza. Então, aí entram os profissionais que eu falei que quando você decide tomar atitude por tomada de consciência, primeiro reconhecer. alguém vai pegar na sua mão e vai andar com você esses passos. Quem? Um psicólogo para te ajudar, um psiquiatra para fomentar e te estabilizar se você precisar, um coach para dar a sua mãe e falar, vamos seguir passos práticos. A sua mãe entra na sua casa invadindo tudo, então toma a chave dela. Aí
Mas precisa de Olha, muita firmeza. coisas bobas. Então, gente, isso deve ser difícil Que é uma outra demais. consequência, eu estava falando dos impactos. Como é que você forma um novo núcleo familiar feliz com uma mãe tóxica, não tratada? O impacto do relacionamento expandido. Como é que os seus netos e os afins que você convive, os coleguinhas de escola, os pais dos amigos de escola, conseguem transitar saudavelmente com uma mãe tóxica que vai definir quem é melhor para ser seu amigo ou não, que vai definir a cor do seu cabelo, como está a sua sobrancelha, se você fala alto ou não, sua profissão adequada é essa ou não. É claro, gente, eu estou assim, passando Sim, rasante por causa do lógico, tempo de tudo, mas superficial, é um tema interessantíssimo, eu gosto muito. a gente- E outra, fui pessoa tóxica na minha juventude e tive um pouco disso. Você foi um Dentro pai um de pouco casa. tóxico? Não, eu fui uma pessoa tóxica. Uma pessoa Na minha tóxica. juventude. Aham. E vivi um pouco desse processo de... Por causa dos tóxicos que você usou? Não. Assim, e como que faz, né? Tipo Júlia, assim, você não Júlia. a pessoa já reconhece esse papel que ela estava. E como é que é o trato com a mãe? A gente chega e fala, mãe, deixa eu te falar, eu Não adianta. descobri nisso, Não adianta. essa forma de... Mas a Vamos mãe tratar, tem que se reconhecer que ela é tóxica. Fala assim, é chega isso? pra mim e fala, mãe, Ela vamos tem que tratar reconhecer, disso juntos, tem que Vou revelar. tentar explicar. Deus tem que revelar pra mas, mãe. o cérebro ele funciona assim, ele tem uma parte aqui atrás, ó, que chama amígdala, chamada guardiã do cérebro. Ela que recebe os impulsos e vai determinar para jogar para o seu córtex frontal o que é familiar. Então você chega para uma mãe que te ama de verdade na visão dela, ou seja, o cérebro não acredita no que é verdade, ele acredita no que ele crê. Então ela acredita que ela te ama e tudo que ela está fazendo é por amor. Quando você traz essa informação de que ela é tóxica e isso está te violando, a amígdala dela protege, bloqueia os ouvidos e você vai ficar falando, ela não vai acontecer nada. Olha. Então não adianta nada, é neurocientífico isso. O que vai acontecer para uma mãe tóxica é você pontuar essa conversa para dar um choque. E essa conversa tem que ser com brandura e amor. É como se fosse um feedback, sanduíche. Você entra trazendo as virtudes, os valores dela, reconhecendo a gratidão que você tem por ela, porque é sua mãe. Depois você traz isso como alguma coisa que faz violar o seu sentimento. E você não põe a luz na atitude dela, você põe a luz no que você está sentindo. E depois você fomenta de novo essa graça de ter ela como mãe. Mas o que acontece nisso? Isso por si só não resolve. Isso é só um passinho desse tamanho. O que resolve mesmo é uma vez que você tomou o processo de consciência, você fortalecer o seu interior e começar a dar passos práticos. Pequenos, mas práticos. Toda rejeição gera obstinação. Então, por exemplo, qual que é o processo quando você começa a matar, entre aspas, a toxicidade da sua mãe? Você vai ter que fazer um pequeno isolamento. Quanto mais você se isola e menos paciência você tem para vê-la, mais ela vai obstinar atrás de você. Isso acontece aqui, sabe aquele casinho do adolescente que fala assim, minha filha, como é que esse cara te maltrata, faz isso, faz com você vai atrás dele? É porque o gatilho da rejeição, ele vai produzir uma obstinação. Quanto mais te empurra, mais você quer ter. E dependendo do perfil, se a pessoa não é uma pessoa de perfil analista, planejador, pacata, ela é mais executora, falou não, ela vai, e aí ela vai fazer o quê? Ela vai te machucar com aquilo que machuca ela. Como é que sofre, né, gente? Sabe uma coisa assim, Sofredor. clássica disso? A necessidade dela carente, o medo de ficar só, faz com que ela supervalorize o eu dela, o seu, né? Valorize o si e denigra o filho ou a filha. Exemplo, um pai tóxico pode falar assim, você não negocia igual eu, você não trabalha igual eu, você não sabe cuidar da sua casa igual eu. Uma mãe tóxica chega e fala assim, vem almoçar na sua casa, nossa, essa comida sua não tem sal igual a minha. Esse bicho seu é mal feito, seu estrogonofe não é igual ao meu. E ela fala muito isso. mais comum do que a gente imagina, né? E outra, Uma se situação você mais começar comum do que a gente a imagina. colocar os olhos, você vai ver que isso geralmente vai ter um público. Como assim? Sozinho não. Um público, a pessoa quer falar na frente dos outros. Ela quer se afirmar, rebaixando a outra, para que a outra sinta aquele débito eterno, dizendo assim, não, realmente eu preciso de você, porque senão eu não vou cozinhar direito, eu preciso de Ela você, senão eu sempre não quer vou ter um pra vínculo frente. ali. Ela Nossa. sempre quer ter. É uma Não, é prisão, uma loucura. é uma prisão. E outra. Não tem falando pote, assim, né? Então, mas aí ele está ajudando a gente a sair disso. Como é que sai? Assim, tomando atitudes. Primeiro, eu sempre gosto de falar que tudo que está na cabeça, que não vai para o papel, fica mais difícil de você posicionar. Então, eu acho que Contratinho. faz uma lista. Faz uma lista. O que faz eu entender que a minha mãe é tóxica? Eu já te dei as características. Você nota que a sua mãe é uma pessoa ultra carente, de baixa estima, mas que fica se valorizando e tentando dominar?
que ela te chantageia emocionalmente porque ela quer ter o controle de tudo que você faz, desde o marido ao trabalho, aos filhos. Você entende que essa mãe tenta viver em você alguns sonhos dela que possam ter sido frustrados, você percebe um certo narcisismo, uma infantilidade para a pessoa da idade que ela tem como nossas mães. Se você já percebe isso, você começa então a olhar para o reflexo disso. Olha, isso realmente está afetando a minha relação com meu marido ou com a minha mulher. Isso realmente está fazendo cada vez com que a gente deixasse de ser mais amiga como éramos na adolescência, que eu não tinha consciência, para agora que eu sou adulta eu estou com preguiça da minha mãe. Sentimento difícil é esse, ter preguiça da mãe, mas existe. E dói, né? E dói. Realmente, o que a minha mãe fez me impede hoje de posicionar em algumas coisas para a minha própria vida, e eu não dou conta porque eu acreditei tanto nela que, na verdade, eu me feri ao invés disso. Isso está vindo para dentro da minha casa, e meu núcleo familiar sofre com isso. E como é que é a extensão disso? Meus filhos? Lucinho, quero te fazer uma pergunta. Vamos supor que essa mãe tóxica, ela tenha, por exemplo, 4 filhos. Ela normalmente age da mesma maneira com os 4, ou às vezes ela pega um só? Eu já li sobre isso. Não necessariamente todos, né? Ela vai ter a tendência de fazer com todos, mas os dedos da mão são diferentes. Então, tem filhos que vão aceitar e vão querer. Aquele filho que não quer crescer e que quer ser a simbiose, ele quer ser o protegidinho da mamãe. Outros vão ser de uma característica mais aguerrida, a hora que a mãe vier ele já volta com 6 pedras. O erro dele é voltar com 6 pedras, mas não que a mãe não tenha a propensão de ser. Mas todos que deixarem, eu entendo que ela vai ser. Ela não quer ver o ninho abandonado nunca, né, gente? Já começa. Mas é muito mais do que o ninho. Por isso que eu falo assim, eu faço muito treinamentos em empresas. E as pessoas esperam que eu chegue nas empresas e bote a fórmula da alta performance. Eu explico sempre assim, eu falo, gente, para isso tem internet, tem gráfico, tem gestores violentíssimos. Eu sei que é a sua empresa, mas eu preciso trabalhar o indivíduo que está aí dentro. Porque às vezes o problema da empresa não estar performando é um tanto de gente tóxica que não consegue se comunicar, e por mais que eles tentem se comunicar, eles não conseguem, porque eles nem veem. O tóxico, ele não ouve. Ele tem a peculiar capacidade de vedar os ouvidos. Vitimiza, não é isso? Ele vitimiza. Eu não acho que é mérito de ninguém ter uma mãe tóxica, não. Eu acho que a mãe é tóxica e a gente tem que saber lidar. É verdade. Entende? Eu não acho assim que a gente atrai, porque para fechar eu penso assim, primeiro mãe é sagrada, né? Então, até o sagrado precisa ter um modus operandi. E mesmo mãe sendo sagrado, e a gente fazer esses cortes que precisam ser feitos para a evolução de tudo que precisa acontecer, da sua nova família, dos seus filhos, de tudo de forma saudável, é muito importante reconhecer a intenção positiva dessas mães. É verdade. Porque senão as pessoas começam a fazer um partido contra. Crucifica a mãe, Crucifica, se é e aí- tóxica, sai daqui. E outra, você vai usar as suas prerrogativas das suas feridas individuais para você não fazer coisas que às vezes o seu egoísmo não quer fazer. Tipo, eu não quero ir no almoço de domingo. Não, mas minha tóxica, então eu não preciso ir. Eu não tenho que ser carinhoso com ele. Minha mãe é tóxica, então eu não vou ser carinhoso com ela. Isso não é verdade. Até porque o amor lança Você fora tem que saber todo os medo, cortes, né? né? Pontuar. Amar e Não honrar, né? cortar a Assim, pessoa. a gente precisa honrar. A Bíblia diz que a gente tem que honrar pai e mãe, então nós precisamos. Você vai fazer as suas ações práticas. Agora, o seu coração vai agir sempre com entendimento, zelo e misericórdia. Ele é a sua mãe. E eu falo assim para as pessoas que têm dificuldades com pais e mães. Eles erraram em tudo? Erraram, né? Eles são um lixo de pais? São. Pai do vizinho melhor? Não. Mas acontece o seguinte, eles Tem que tiveram errar sucesso em te pra conceder. acertar. Então cala a boca e pede desculpa porque eles acertaram a hora que eles te E a fizeram. nossa vida é assim. E se não também, fosse né, gente? através A gente não deles? acerta Não, e muitas não. vezes a gente erra tentando acertar, a gente fala exatamente, isso. tentando acertar. Né? É isso, espero ter contribuído. Lucy, nossa, e muito. A gente Muito. quer agradecer demais a sua participação aqui, viu? Muito obrigada. Obrigada Eu acho que mesmo. isso. Acho que vai ter muita gente aí pensando e repensando, né, gente? E se você percebe que vive esse tipo de situação, tá aí a hora de dar esse rompante. É o dizer não, é o saber colocar limites na hora certa. E acho que é o melhor jeito de começar a caminhar diferente, né? Assim. Sim. E lembrar também do auxílio também de profissionais. Eu acho que essa Sim. parte é muito importante. É verdade. Eu acho que quando você enxerga isso, né, deve ser
uma Uma frustração outra base que enorme. você precisa ter, né? É. Como é que um filho cai em si que o pai ou a mãe tem inveja dele? Nossa Tá Senhora. pensar nisso? A dor que é Nunca isso? parei pra pensar nisso. Poxa, eu estou fazendo meus projetos e quem me boicota é meu progenitor ou minha progenitora. Nossa. É doído. É doído. Inveja, chantagem. Muito Dói pra quem está se libertando. É verdade. Fica aí, viu, gente, a reflexão. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. Obrigado.